Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa série de estudos, o que a Bíblia diz, né? E nós vamos tratar hoje de um assunto muito especial. Nós vamos falar sobre a questão da injustiça, né? Um tema muito pertinente, muito relevante nos dias atuais. Qual é a postura do crente com relação à injustiça, né? O que é injustiça? E é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos começar tentando responder o que é a injustiça. A injustiça, queridos, é o oposto da justiça, né? O dicionário fala que a justiça é uma virtude que se propõe a dar a cada um o que lhe pertence. É direito, é razão, é equidade, né? O que deve ser feito segundo o direito e a razão, segundo aquilo que realmente é justo. O hábito também de conformar as nossas ações à lei. E aí eu te faço uma pergunta: você, como cristão, tem andado direitinho conforme a lei, tem feito aquilo que é legal, aquilo que é correto, do ponto de vista dos homens e do ponto de vista de Deus? O direito também explica que a justiça é retidão de proceder nas relações com os outros. A justiça também é a proporção e adequação no operar ou relacionar com outros. É uma conduta civil ajustada a determinada ordem jurídica. E é nesse ponto que a justiça se torna um conceito histórico relativo à ordem social e ao sistema jurídico normativo, do qual surge em cada sociedade, em cada país, em cada nação, em cada grupo social ou sistema jurídico normativo, cada sociedade, grupo ou pessoa, cada uma das pessoas tem uma ideia de justiça, né? E uma maneira de ajustar as suas condutas em determinadas situações civis, ou seja, que qualquer cidadão, né, a postura, o comportamento de um cidadão. Também são questões de direitos, de deveres, de serviços, de recompensas, trabalhos e retribuições, responsabilidades e sacrifícios, honras e privilégios. Então é algo que precisa estar muito inserido, né, na vida do cristão, porque ele está inserido, ele não está no céu ainda, ele não está nas nuvens, ele está inserido numa sociedade. Então é muito importante ele andar com justiça e abandonar toda espécie de injustiça da sua vida, porque justiça é isso aí: virtude, direito, razão, equidade. Então, a justiça de Deus é muito mais alta do que a dos homens, né? Muito mais sublime, ela é perfeita. E é interessante que no inglês, até as palavras justice, quando se refere a um homem, e righteousness, quando se refere à justiça de Deus. O righteousness é uma faceta do caráter de Deus. É uma justiça perfeita, uma justiça divina, uma justiça que não tem como se escapar. Já a justice, que é a palavra humana, né, relacionada à justiça dos homens, ela, infelizmente, nós sabemos, em todas as sociedades humanas, por estar o homem envolvido nessa característica, não é perfeita, às vezes é falha, né? E é uma discussão que se faz muito nos dias de hoje, né? Sobre a questão da justiça. Para que a justiça funcione, ela precisa ter uma base sólida, absoluta, né? E quando se refere à justiça de Deus, nós estamos falando do caráter de Deus, na essência de quem Deus é, né? W.T. Conner disse certa vez: pela justiça e integridade de Deus, nós entendemos a retidão do seu caráter. O caráter de Deus é reto, nele não há sinal ou mancha de maldade. João expressa isso muito bem quando ele diz que Deus é luz. Ele diz em 1 João 1,5: esta é a mensagem que ouvimos dele e trazemos para vós. Deus é luz e nele não há nenhuma espécie de trevas. Então nós podemos confiar na justiça de Deus. A justiça dos homens pode vir a falhar, mas a justiça divina é perfeita e nele não há nenhuma espécie de dúvida, trevas, variação ou coisa nesse sentido. Essa declaração significa a absoluta pureza do caráter de Deus e sua completa liberdade
sobre tudo aquilo que é mal, né? Às vezes a gente pensa, mas como é que determinada situação ruim acontece? Deus... Querido, Deus tem controle de todas as coisas. Às vezes aquilo que parece que a pessoa está escapando ali e que vai se dar bem, no final de tudo, Deus com o seu governo, sua soberania sobre todas as coisas, vai punir, vai recompensar os maus, né? Mas não devemos pensar na justiça de Deus como uma casualidade meramente negativa, né? A justiça de Deus é algo positivo. Ele não está somente livre da maldade, mas também Deus se opõe ao mal. Ou seja, Deus é contra o maldoso, aquele que pratica a maldade. Nós precisamos entender isso. Por isso precisamos banir toda sorte de maldade, de mal da nossa vida. Toda a energia do seu ser, quando se refere a Deus, se levanta contra o pecado, contra a iniquidade, contra a injúria. Seu ser tem a natureza de uma vontade reta e moral. Quando se considera a vontade moral, entra-se na parte central, o cerne, o axioma, a coluna vertebral da natureza de Deus. A sua vontade se levanta sempre contra o mal e a favor daquilo que é reto, daquilo que é correto, daquilo que é do bem. Porque ser justo e reto faz parte da própria essência, caráter e natureza de Deus. O que Deus faz é justo, porque o seu caráter é justo. Deus é justo, é justiça e justificador daqueles que colocam a sua fé e a sua confiança nele. Desde a antiguidade, os homens, que têm conhecido a Deus, têm visto o Senhor como um ser reto, justo, santo em sua natureza e em todas as suas obras e em toda a sua criação. Ele tem expressado, os homens têm expressado sua confusão às vezes e perplexidade sobre o conflito observado entre um Deus soberano que é justo de um lado e de outro a injustiça atroz dos homens, especialmente em seus tratos com os outros homens, Então, às vezes o conflito está nisso, um Deus que se autodenomina na Bíblia como um ser justo e do outro lado um ser humano corrupto, terrível, atroz, injusto, Então, às vezes, muitas pessoas entram em conflito com relação a isso. Em um resumo do ensino de Jesus no seu Sermão do Monte, encontra-se em Mateus 6,33, quando a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então devemos entender que a justiça moral é mais elevada que a justiça legal, ou seja, a justiça moral está num patamar mais alto do que a justiça legal. Isto é, o cristão não deve se conformar em somente guardar-se dentro da lei dos homens, da justiça legal. A lei do amor de Deus, escrita em seu coração e mente, é muito mais exigente. Nós vemos isso claramente no Sermão do Monte, em Mateus 5, também Mateus 5,20 fala sobre isso. Então nós precisamos entender o que é a justiça e o que é a injustiça, evitar a injustiça e conhecermos e vivemos na justiça de Deus. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é que somos todos responsáveis e culpáveis diante de Deus. Diante de Deus não existe desculpa esfarrapada, Então é muito importante nós assumirmos as nossas responsabilidades e quando errarmos, assumirmos a nossa culpa diante de Deus. Há uma norma divina que determina a justiça, É o conselho de Deus, aquilo que Deus determina na sua palavra, as leis de Deus escritas no nosso coração, na nossa consciência. Na luz da verdade de Deus, todo homem, se vê mal em seu estado natural, Quando olhamos para a nossa carne, a nossa natureza adâmica, pecaminosa, nós lidamos com essa maldade que habita em nós. Nosso velho homem, vocês sabem, é egoísta e, portanto, injusto por natureza. Deus declara na sua palavra, em Romanos 3,10, que não há um justo, nenhum sequer. Cada um de nós é responsável diante de Deus por todos os nossos atos, ações, comportamentos, atitudes e pensamentos. Nós vemos isso claramente em Romanos 14, versículo 12, em 2 Coríntios 5, 10, em Colossenses 3, 25. A Bíblia o tempo todo chama o homem à responsabilidade, chama o homem a
assumir diante de Deus as suas falhas, as suas culpas e a responsabilidade pelos seus atos. Então, não adianta querer fugir. Um dia nós teremos que prestar conta diante de Deus de tudo aquilo que fazemos nessa terra. Terceiro princípio que nós queremos ensinar é que Deus nos chamou para sermos semelhantes a Ele. Ou seja, da mesma maneira que Deus é justo, correto, reto, honesto, sincero, íntegro, inteiro, perfeito, assim nós também devemos caminhar. Nossa meta é sermos como Jesus, Jesus de Nazaré. Ele é justo e nós devemos ser conformados à imagem do seu Filho amado, Jesus de Nazaré, pelo poder do seu Espírito. Então, ser justos, ser equitativos, ser santos, ser retos, sermos íntegros em toda a nossa maneira de viver, conforme nos declara 1 João 2, versículos 3 e 6, fala sobre isso. Aquele que não faz justiça não é de Deus. Aquele que não vive uma vida reta, justa, correta, santa, consagrada diante do Senhor, infelizmente não nasceu de novo, não conhece a Deus, conforme diz 1 João 3,10. 1 João 3,10. E a própria Bíblia diz em Efésios 5,9, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Se verdadeiramente temos o Espírito de Deus, e esse Espírito que habita em nós está frutificando, está se externando através de comportamentos, ações, atitudes, o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Efésios 5,9. E Efésios 4, 22 a 24, é um texto que várias vezes temos usado aqui nos nossos vídeos. Despojando-nos, pois, do nosso velho homem, com seus feitos injustos, tá vendo? A injustiça faz parte do velho homem, e com seus desejos egoístas e enganosos, vistamo-nos do novo homem, criado segundo Deus, na justiça e santidade em verdade. Efésios 4, 22 a 24, fala de tirarmos as vestes velhas, as velhas atitudes, os velhos comportamentos, os comportamentos pecaminosos que nós tínhamos e precisamos mortificar, matar, destruir, e abandonar constantemente esses velhos comportamentos errados, errôneos, que são do velho homem, antes da conversão, antes do novo nascimento. E é isso que Jesus fala, nós temos que nos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade e em verdade. Então, o quarto princípio que nós queremos também relatar aqui, muito importante, é que o Evangelho revela a justiça de Deus. No Evangelho de Jesus Cristo, se revela a justiça de Deus na pessoa do Filho e a sua ira contra toda a injustiça dos homens. Romanos 1, de 16 a 18, fala sobre isso. João Batista também foi excelente na sua proclamação da justiça de Deus, chamando os homens ao arrependimento, porque o reino de Deus estava chegando no meio deles. Então, o arrependimento leva a isso, ao alinhamento com o céu, à justiça de Deus. Por isso o seu chamado ao arrependimento teve tanta força naquela época, de aparência religiosa na vida de muitos, mas de falta de prática da verdadeira fé, da verdadeira espiritualidade. E por isso João Batista chamou tanta atenção, pregando pelos desertos, preparando o caminho para o Salvador Jesus de Nazaré. Por isso o seu chamado de arrependimento teve tanta força. Nós vemos isso em Lucas 3, de 2 a 18, e Mateus 3, de 1 a 12. Deus justifica, querido, pela sua graça manifesta no sacrifício de Jesus, na cruz do Calvário, a todo aquele que crê e se entrega a Ele. Deus é justiça e justificador na vida daquele que pela sua graça manifesta no sacrifício de Jesus, na cruz do Calvário, todo aquele que crê e se entrega plenamente a Ele. Deus se torna justiça e justificador. O próprio Cristo se torna justiça de Deus e justificador daqueles que creem pela fé. Então, logo, devemos apresentar os nossos corpos a Deus como instrumentos de justiça para o Senhor.